Olá, tudo bem? Então, eu sou o Ricardo, sou integrante da Ética e este é um vídeo sobre bullying, que faz parte de uma série de vídeos sobre temas transversais de escolas públicas aqui do Distrito Federal. Eu fiquei pensando o que dizer sobre o bullying, já que este é um assunto muito discutido entre vocês e, ao mesmo tempo, é um assunto que está muito em evidência na nossa sociedade. Eu optei por colocar aqui para vocês uma situação de bullying na escola por meio de um conto que se chama A Peste da Janice, do Luiz Augusto Fischer. Então, por favor, escutem e depois a gente conversa um pouquinho. Até mais. Ela tem 8 anos e olhos angelicais. Todos a reconhecem na escola como uma menina de olhos suaves, de coração suave, de comportamento temperado e acolhedor. Ela tem mãe, pai e irmão, um só. Pai e mãe trabalham muito. O irmão tem 4 anos mais que ela e já é um rapaz. Ela se destaca como aluna, não como brilhante em qualquer matéria particularmente, mas como figura mesmo, figura humana. É querida por todos. Dentro de si, porém, ela tem certeza de que não é bem assim. Ela acha que muitas outras meninas são mais bonitas que ela e constata que algumas outras têm muito mais meios de vida, têm pais com mais dinheiro, têm mães que se pintam e compram roupas novas a cada tanto. Ela trava uma constante luta consigo. Ela acha que não precisa ser mais bonita, nem mais consumidora de roupas e brinquedos do que é, mas bem que queria ter mais coisas. Ao mesmo tempo, percebe que tem muita menina com menos do que ela, menos roupas, menos carinho da família, menos beleza, menos anjos na alma. Neste momento, ela parou bem no meio um gesto que começou a fazer por impulso. Ela está na sala de aula, lugar onde tudo acontece. As meninas, o colégio é só de meninas, olham para o seu gesto parado, esperando que ela o termine. Ao lado dela, a Janice também espera. O que quase todas esperam é o oposto do que a Janice espera. O momento é o mesmo, mas para a Janice é como se fosse outro. Uma espécie de eterno momento esse outro. Porque ela sempre vê nos olhos e nos gestos das colegas a mesma reação. Janice, sendo filha de uma serviçal da escola. A escola é uma escola católica, de freiras. Desde a primeira série foi vista como estranha pelas outras, tanto as que têm família com posses grandes, quanto as que não têm muito dinheiro. Uma estranha vá lá, seria de esperar. Janice talvez tivesse sido alertada pela própria mãe de que seria vista como diferente pelas outras. Ou talvez não. Nunca a mãe tenha lhe dito qualquer coisa, porque simplesmente não quis acabar com a alegria da filha, que estava agora estudando no Colégio das Freiras, junto com as meninas boas da cidade. A mãe deve ter pensado, se é que pensou mesmo, assim articuladamente, que não tinha cabimento dizer para a filha: olha, presta atenção, talvez elas não te convidem para os aniversários. Talvez elas não queiram brincar contigo no recreio. Talvez elas não repartam a merenda contigo. Em suma, minha filha, o mundo se divide em classes sociais e às vezes os pobres são discriminados. Claro que a mãe não pensou nisso dessa maneira. Não saberia, e se soubesse, não quereria dizer isso para Janice. Para que fazer a menina perder todas as ilusões de uma vez só? Por isso, Janice está também esperando o desfecho do gesto da menina de olhos angelicais, que senta ao seu lado e tem família e boa condição, embora não tenha família rica, nem mãe que se pinta, nem pai com carro último tipo, último ano. Janice olha para a menina e espera. O que ela pode esperar? Sempre, desde o começo deste ano escolar, Janice foi obrigada a passar por um constrangimento extra, além dos que já conhecia, como não ter a mesma roupa que as outras, não ter sobrenome estrangeiro, mas profundamente brasileiro, Silva, como a mãe e talvez como o pai que ela não conhece. E a novidade, terrível para Janice, foi inventada por outra menina,
colega, uma meio gordinha que tem pai dono de carro sempre renovado e mãe que se pinta e veste roupas modernas. Um dia, a Janice foi ao encontro da gordinha, logo no começo do ano, daquele ano. Era um começo de recreio. A Janice chegou perto da gordinha e pegou seu braço, afetuosamente, para dizer que a gordinha, a dona do braço, não devia se incomodar por ter sido chamada a atenção pela professora. A gordinha estava conversando com outra, irrequietamente. Falava talvez do novo carro do pai, ou da viagem ao Rio, ou da prometida viagem à Disneylândia nas férias de inverno. Falava. A professora chamou-a pelo nome e disse para todas: "Olha, pessoal, vocês já estão ficando umas mocinhas, já estão crescendo, não demore e já vão ter namorado. Então vocês têm que ser meninas corretas, estudar bastante. Ninguém gosta de meninas tagarelas." E a gordinha sentiu na carne a reprimenda da professora. Uma professora, por sinal, muito legal. Ficou triste na hora. Então, no começo do recreio, a gordinha estava ali, logo depois de comprar um refrigerante e um doce, parada, comendo avidamente. A Janice chegou perto, pegou seu braço e queria começar a falar. Seria algo assim: "Olha, tu não precisa te incomodar. A professora não falou só para ti. Ela falou para todas nós. Tu é bem bonita e claro que os guris vão gostar de ti. Tu vai arranjar um namorado logo." Ia, mas não falou. A gordinha, tendo recuperado seu natural senso espivitado e ligeiramente agressivo, assim que a Janice pegou em seu braço, gritou para algumas colegas que estavam por perto: "Ih, a Janice pegou meu braço! Eu vou pegar a peste da Janice!" E liberou uma gargalhada na garganta e no rosto de todas as colegas. "A peste da Janice! A peste da Janice!" Gritavam e corriam umas às outras, desordenadamente como para fugir da peste. A menina de olhos angelicais viu tudo e no fundo de sua alma boa sentiu uma bofetada contra si mesma. Como é que faziam aquilo com a Janice? Que peste! Que peste! Não existe peste! Ela é legal, ela é querida, a Janice é amiga. Pensou isso tudo, sofreu isso tudo. Pensou em falar com a gordinha para dizer-lhe: "Olha, não se faz isso com ninguém. Ninguém merece ser chamado de peste, de doente. Ainda mais que a Janice não é doente nem peste coisa nenhuma." Pensou, olhou para a cara sorridente de quase todas. Viu a Janice sair dali, esgueirar-se entre as outras na direção de uma porta que dava acesso à sala da faxina, onde talvez sua mãe estivesse entre um balde e outro, entre sapólios e detergentes para limpar banheiro, entre pacotes de rolos de papel higiênico, de avental azulzinho e chinelo simples, sem pintura no rosto. A menina de olhos angelicais pensou, sentiu, e só fez perceber uma lágrima brotando em cada olho. Ficou parada. A menina de olhos angelicais está parada no meio do gesto, na sala de aula. Todas esperam sua reação. Janice espera sua reação. A menina angelical não termina o gesto. Depois daquele recreio, sempre que a Janice chegava perto de alguém, tocava uma das colegas ou simplesmente pegava no material de alguma delas, acontecia a mesma reação. Aquela que houvesse sido tocada pela Janice, ou aquela cujo material tivesse sido manuseado pela Janice, deveria imediatamente tocar em alguma outra gritando: "A peste da Janice!", simbolizando no gesto e na frase que estava passando adiante a contaminação provocada pelo contato da Janice. Era fazer isso, dizer isso e esperar poucos instantes pela reação de todas. Um riso escarninho, um regozijo pela maldade, uma felicidade pela demarcação de limites entre si e a Janice. Uma definição de fronteiras. Ocorreu algumas vezes que a Janice ia para casa depois da aula, acompanhando a menina de olhos angelicais. Não que morassem muito perto. É que a Janice gostava muito da menina. E a menina também gostava dela. Então a Janice fazia questão de ir com ela, mesmo que para isso tivesse que caminhar muito mais, desviando do caminho de casa. A mãe ficava no colégio, almoçava por lá, mas a Janice ia para casa,
onde sua tia vivia também, e mais algumas crianças. Ali, na beira da cidade, já perto da estrada, a quase meia hora de caminhada, a Janice vivia. Várias vezes, a Janice acompanhava a menina de olhos angelicais, que gostava da companhia. Conversava com a Janice, contava-lhe coisas, orgulhosa de sua mãe, de seu pai e de seu irmão. Para Janice, a vida da menina era um sonho, um paraíso na terra. Morava com o pai e a mãe e o irmão. Eles cuidavam da casa muito bem. Tinha um jardim e uma horta muito bem tratados pelo pai. Havia, para começar, um pai amoroso e brincalhão, que trabalhava na fábrica e voltava para casa todos os dias na mesma hora, sempre com um sorriso de satisfação por reencontrar a mulher e o filho, e talvez mais que tudo, a filha de olhos angelicais. Em todas essas vezes, a menina se despedia da Janice feliz. Ainda conferiam os temas que tinham que fazer à tarde, comentavam o que iam ver na televisão. Se havia prova nos dias seguintes, a menina ainda se oferecia para estudar com a Janice, que sempre agradecia. Quase sempre. Uma vez, a Janice aceitou o convite e foi de tarde na casa da menina. Foi um assombro total. Uma experiência que gravou o fundo da alma da Janice. A mãe da menina havia preparado a mesa da cozinha para as duas estudarem para a prova. E às 16h, preparou para as duas um suco de abacaxi bem fresquinho e um lanchinho de broas com doce de morango. Às 5h30, a Janice saiu dali em direção de casa com a alma leve e pesada, misturadamente, certa de que na menina de olhos angelicais ela havia encontrado uma amiga de verdade. A menina de olhos angelicais nunca havia dito para nenhuma outra que a Janice já tinha lanchado em sua casa. Não que evitasse, não que tivesse medo de dizer, mas preferia não dizer. Alguma coisa dentro de sua cabeça lhe insinuava que era melhor que as coisas continuassem assim. Ela ajudando a Janice sem dizer para as outras, ela amiga da Janice sem proclamar para as outras, ela gostando do jeito da Janice, sem falar para as outras. Era melhor. Evitava ter de brigar, evitava enrubescer. No seu coração, algo se apertava quando a Janice, no colégio, chegava muito perto dela. Seu coração se dividia. A Janice era querida, era amiga, até confidente de algumas coisas sobre os meninos do colégio dos padres, que ficavam na saída esperando as moças de seu colégio. E por tudo isso, a Janice merecia ser sua amiga publicamente. Mas as outras, aquelas que tinham pais mais vistosos que os seus, aquelas que cultivavam publicamente seus planos de viagem à Disney, aquelas que a convidavam para seus aniversários em suas casas grandes de 2 pisos e garagens amplas e quartos de dormir que pareciam de televisão, as outras, se soubessem de sua intimidade com a Janice, o que diriam? Não é que a opinião das outras fosse assim tão importante, mas era importante. Não era importante, mas era importante. Não era e era. A menina de olhos angelicais preferia apenas assim, continuar sendo acompanhada pela Janice em voltas para casa, sendo acompanhada pela Janice no banco da classe, tudo isso silenciosamente para não magoar nem a Janice, nem as outras, nem a si mesma. Ocorre que naquele dia não houve escapatória. O gesto de Janice foi ostensivo. Era uma aula de desenho, em que as meninas começavam a utilizar réguas e compassos e esquadros e se sentiam felizes pela novidade. Desenho com régua. Desenho com instruções. Um triângulo dentro de um quadrado dentro de um círculo. Uma estrela de 6 pontas feita de 2 triângulos, um de cabeça para baixo. As medidas bem certinhas, escritas no quadro negro pela professora de matemática. A menina de olhos angelicais adorava desenhar. Mais que tudo, amava pintar. E a professora disse: "Olha, quem terminar o desenho da estrela pode pintar depois." Ela não queria outra coisa naquela manhã luminosa. Assim que ela terminou a estrela, porém aconteceu. Aconteceu que a Janice, que lidava mal com o esquadro, assim que viu o desenho da menina, pegou.
justamente no momento em que a menina baixava os olhos e o corpo na direção da pasta que estava no chão, ao lado da cadeira, para pegar os lápis de cor. Pegou-o para examinar, para apreciar, para admirar mais uma vez a amiga secreta. Talvez a única amiga com quem contava na sala, no colégio todo fora sua mãe. Certo que a Janice já havia percebido... É certo que a Janice já havia percebido certa reticência nos modos da menina de olhos angelicais quando tratava com ela na escola. Na rua, a caminho de casa, a menina de olhos angelicais era toda sorrisos, era toda atenção, era toda disposição para a Janice. Confidenciavam, trocavam impressões, antecipavam coisas, falavam de temas de casa. Na escola, porém, a menina, mesmo que atenciosa, era certamente um pouco fria e distante. A Janice percebeu a diferença e aceitou a diferença. Era preciso, talvez, manter as coisas assim para que tudo permanecesse bem. A Janice pegou o desenho da menina de olhos angelicais e esta parou o gesto de pegar os lápis na pasta que estava no chão. Sem pensar, a menina sentiu algo crescer dentro de si, uma suspeita que se tornou uma certeza. Precisava ver a cara das outras meninas. Do mesmo modo como estava, meio abaixada, parou. Olhou primeiro, com o corpo na mesma posição e os olhos em rápido movimento, a Janice. A Janice examinava o desenho da estrela. A Janice olhou para ela, julgando ver em seus olhos uma nuvem, uma névoa. A Janice se deu conta de que a menina, agora, precisava passar a peste adiante, caso quisesse ficar de bem com as demais, caso preferisse não ser chamada de peste como ela própria, caso julgasse melhor continuar a ser amiga das outras. A Janice, se pensasse articuladamente, talvez pensaria o seguinte: se eu fosse ela, acho que eu mesma passaria a peste para as outras. Mas a Janice não pensou isso assim. A menina de olhos angelicais viu correr diante de si várias cenas, rapidamente. A gordinha comendo, a cara lambuzada de doce, no começo de um recreio, e a Janice chegando perto dela para consolá-la, e a gordinha rechaçando a Janice. A Janice companheira de voltas para casa, a Janice comentando os temas a fazer, a Janice amiga de um jeito que não se devia pronunciar muito, a Janice e ela estudando na casa, a mãe fazendo suco de abacaxi, a Janice com os olhos felizes, ela com o coração alegre de ter a Janice por perto. As várias vezes em que se repetiu, entre as outras, a horrorosa brincadeira contra a Janice, a peste da Janice, e todas se tocando nos braços para contaminar as demais com a peste da Janice. A Janice que a menina sabia que não tinha peste, que não era peste. Neste momento, a menina de olhos angelicais parou bem no meio de um gesto que começou a fazer por impulso. Havia torcido o tronco para trás. Havia levantado o braço e o movimentado na direção do braço da colega que sentava atrás. Ela está na sala de aula, lugar onde tudo acontece. As meninas olham para seu gesto parado, esperando que ela o termine. Ao lado dela, a Janice também espera. O que quase todas esperam é o oposto do que a Janice espera. Então, gente, esse conto ilustra muito bem uma situação de bullying na escola e eu espero que vocês tenham condições, a partir dele, de discutir algumas questões sobre esse assunto em sala de aula, com os professores, com os colegas, também em casa com a família. O bullying envolve 3 tipos de pessoas: o agressor, a vítima e a plateia. Muitas vezes a vítima acaba não colocando aquilo que ela vivencia por uma série de fatores. O agressor, tanto quanto a vítima, necessita de ajuda. E a plateia é quem, de fato, tem condições de eliminar de alguma forma o bullying, porque se ela deixa claro desde o primeiro momento que ela é contrária a esse tipo de situação, o agressor não tem por que continuar se manifestando dessa forma. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo. Quem quiser, quem tiver o interesse em conhecer outros assuntos
que são discutidos pela ética, acessem o nosso blog, tem um endereço aí. Um abraço a todos, obrigado por tudo, tchau!